Se vocês não tivessem colocado um monstro dentro dele, nada disso teria acontecido. Alguma vez vocês já se perguntaram como Gaara se sentiria? Chamou a gente de Jinchurik. Quem deu o direito de vocês rotularem a gente? Quem são vocês para decidirem o destino de alguém? E se uma arma de destruição em massa tivesse sentimentos? Como será que ela se sentiria? Naruto nos responde essa pergunta e, quando ficamos adultos e começamos a entender as coisas más no mundo, percebemos o quão cruel é a realidade de um Jinchurik, aqueles escolhidos para serem os recipientes das bestas de caudas. Isolamento, maus tratos, abuso psicológico, perseguição. Se, sendo mais maduro, já é complicado passar por essas coisas, imagine quando as pessoas passam isso na infância e, pior ainda, pelos próprios familiares e povo. Vamos tentar entender o porquê o garoto que escreveu Amor em Sua Testa nunca conseguia dormir. Gaara do Deserto é mais um dos vilões do Masashi Kishimoto em Naruto, que criou um misto de tensão nos espectadores e, ao mesmo tempo, uma empatia, principalmente quando a obra explora o passado do personagem. Ele veio do País do Vento, na Aldeia da Areia, e já de cara já notamos o contraste aqui. Até então, no anime, o lugar mais obscuro que vemos é a Floresta da Morte, no Exame Chunin. Tirando isso, estamos expostos a cores vivas, animais, pessoas rindo. Algo como uma cidade relativamente pacífica e normal. O primeiro flashback que temos sobre o passado do personagem mostra um lugar que se parece com um limbo. As cores são as mesmas, sempre um vento carregado de areia. As pessoas, quando elas aparecem, não parecem estar em seu auge de felicidade. A maior parte do tempo, à noite. Creio que o roteirista aqui fez isso pensando em passar essa atmosfera de isolamento. Você começa a entender o porquê o comportamento do trio da areia é tão sombrio, de certa forma, mais shinobi, do que os genins da aldeia da Folha. A areia sempre pareceu estar em uma crise diplomática, ou em alerta de guerras e invasões. Diferente da Folha, que sempre teve um dos melhores desenvolvimentos e líderes mais fortes para protegê-la. Gaara e seus irmãos foram criados em ambiente hostil, e temos aqui a primeira causa do seu comportamento. Desestabilização é comum em pessoas que passam em ambientes incertos, e acredite, até mesmo o pai dele, o Kazekage, já tentou matá-lo 6 vezes. Chegou uma hora que atitudes violentas se tornam mais comuns, assim como trocar de meias. Mas vocês se lembram qual é o significado do seu nome? Gaara, dito em um dos seus flashbacks? Gaara, o demônio que ama apenas a si mesmo. Kishimoto deu mais do que um bom nome para o personagem. Ele traçou um perfil psicológico. É um nome de 3 kanjis. O primeiro é o Ga, que significa o eu, o ego, que combina bastante com seu isolamento forçado. Já reparou que o deserto e isolamento, ou a prática do ermitão, do eremita, frequentemente andam juntos? O segundo kanji é o Ai, amor, carinho e afeto. É o mesmo que está impresso em sua testa. Neste contexto, é o mais cruel, pois é tudo o que ele precisava. Ele foi negado, destruído e vilipendiado. E o terceiro é o Ra, que seria tecer ou envolver. Esse daqui é uma metalinguagem interessante. Ao mesmo tempo que esse personagem demonstra por fora que não precisa de amor, é justamente a falta dele que cria esse monstro sanguinário. Nos seus flashbacks, vemos que ele não quer ficar sozinho, mas ele machuca as pessoas com a sua areia, para que elas não vão embora. E isso acontece muitas vezes em Naruto clássico, o medo do abandono. Podemos fazer alguns paralelos com as pessoas que sofrem de borderline, que são exatamente assim em sua maioria. Geralmente são pessoas que sofreram abandono na sua infância e causam uma carência muito grande desse afeto. Então ela tenta de maneira desesperada sanar isso com relacionamentos. Contudo, o medo do abandono a faz ser muito sufocante, o famoso amar demais. E isso acaba machucando as pessoas que estão em volta dela. Muitas vezes durante a obra vemos o Gaara dizer que ele só vive para matar e que isso faria se sentir vivo. No seu flashback com Yashamaru, seu tio, ele tenta se machucar e a areia o protegia automaticamente. Ele nunca sentiu dor física por causa disso.
Em contrapartida, ele disse que sentia muita dor no peito, no seu coração. Ele pergunta como é sentir dor. Isso te explica com um dos diálogos mais emocionantes de toda a obra. Ele diz: se ferir seu corpo, o sangue fluirá rapidamente, seguido por ímpetos de dor. Mas com o passar do tempo, a dor finalmente desaparecerá. O que é mais perigoso é o ferimento no coração, porque não existe nada mais difícil de curar. Ao contrário do ferimento no corpo, não existe remédio para um coração ferido e às vezes ele nunca sara. A única dor que o Gaara conhecia era a do coração, mas nem essa ele entendia. Como você entenderia isso, sendo que você nem sabe como é se sentir realmente vivo? Se expor em situações de combate era o único jeito que ele tinha para ter a chance para fazer sentido. Isso causa uma obsessão por batalhas. Quanto maiores e ainda mais arriscadas, melhor. Em contrapartida, quando finalmente consegue de fato se ferir ao ponto de sangrar, lá na batalha contra o Sasuke, ao contrário do que seria lógico de se esperar, ele não entendeu a dor. Ele se viciou nela, criando uma obsessão pelos dois protagonistas, Sasuke e Naruto. Só um disclaimer aqui. O Rock Lee, apesar de ter conseguido desestabilizar física e emocionalmente o Gaara, só chegou até a armadura de areia, certo? Não confundam. Podemos achar que seria muito bom vivermos sem sentir uma dor sequer. Grave erro. Além de você não entender os ensinamentos que a dor pode trazer, outro grande problema é que você não sente a satisfação do recurso primitivo de alívio. Toda essa configuração de problemas cria um vazio existencial, raiva e despersonalização. Mas mudando um pouquinho de assunto, Naruto é reconhecido pelos seus flashbacks, certo? E chegam até ser desnecessário às vezes, mas será que os flashbacks tentam retratar algum tipo de doença psicológica? Eu encontrei, analisando alguns personagens antigos, uma patologia recorrente em quase todos eles. É o estresse pós-traumático. Constantine é um deles, e eu citei isso no vídeo dele. Para quem não sabe, estresse pós-traumático é uma doença psicológica, tipo a do Justiceiro da Marvel. Eu não sei se é só uma ferramenta da narrativa dos autores para não deixar os flashbacks vazios, mas acontece bastante do personagem ver algo ou algum acontecimento que lembra de alguma coisa do seu passado e sofre com isso. Ficar revivendo isso, principalmente quando você não permitiu o seu cérebro te mandar essas lembranças, é como viver em um estado de ferida aberta. Essas memórias nunca são ressignificadas e se tornam um veneno perpétuo. Como se já não fosse o suficiente a tortura na cabeça do garoto. Temos a marca da insônia. Você não faz ideia do quão torturante pode ser a privação do sono. Jutsu fingindo de morto. Uma das principais características no visual do Gaara são seus olhos, que quando vemos à primeira vista achamos que é uma maquiagem e vamos descobrir que são olheiras. Lá no final, na batalha final, quando o Gama Banta nos explica. Então eu fiz uma pesquisa breve sobre os malefícios da privação do sono e encontrei essa barbaridade aqui que era usada em tempos de conflitos mundiais e nos dá uma luz sobre o comportamento desse personagem. Presta atenção aqui. Ao longo da história, nem toda tortura deixou marcas no corpo. Algumas foram desenhadas para agir diretamente na mente. A privação do sono é uma dessas práticas. Ela não precisava de correntes, lâminas ou sangue. Durante o século XX, especialmente na Guerra Fria, as agências de inteligência perceberam algo perturbador. Um corpo cansado ainda resiste, mas uma mente exausta começa a se desfazer. Tanto no Ocidente quanto no bloco soviético, o sono passou a ser tratado como uma fraqueza explorável. A estratégia era simples em aparência, mas devastadora em efeito. Não permitir que a pessoa descansasse de verdade. Luzes que nunca apagavam, horários que mudavam constantemente, interrogatórios repetitivos, interrupções sempre que o cansaço vencia. O objetivo não era apenas obter informações, era confundir o tempo, dissolver a identidade e quebrar a sensação de controle. Com o passar das horas, depois dos dias, a mente começava a falhar, a memória a se fragmentar, pensamentos perdem coerência,
a realidade fica instável. E em estados mais prolongados, surgem alucinações, dissociação, medo constante. A pessoa já não sabe se coopera para sobreviver ou se apenas quer que aquilo acabe. Documentos e relatos posteriormente mostraram que muitas das confissões obtidas nessas condições eram falsas. Não porque a pessoa mentia, mas porque já não conseguia distinguir verdade de exaustão. Hoje, a privação prolongada do sono é reconhecida internacionalmente como tortura psicológica. Mesmo sem contato físico, mesmo sem ferimentos visíveis, o dano não é imediato, ele se instala por dentro. Insônia crônica, transtornos de ansiedade, estresse pós-traumático, medo de dormir, medo de fechar o olho. Afinal, quando o sono se torna um campo de batalha, até descansar passa a parecer perigoso. Privar alguém do sono não é apenas mantê-lo acordado, é impedir que a mente se reorganize, é negar direito básico de se recompor. E talvez seja por isso que essa técnica seja tão temida, porque ela não ataca o corpo, ela ataca aquilo que nos mantém inteiros. O caminho da redenção e a despersonificação. Após a derrota para o Naruto, lá no arco da prova Chunin, o protagonista do anime plantou uma semente no personagem. Como ele pode ser tão forte? Gaara se pergunta. Ele percebeu que o ato de proteger e cuidar das pessoas que são importantes para você, lutar por uma causa, é o que realmente torna as pessoas na sua melhor versão. Antes do primeiro arco do Naruto Shippuden, a redenção do personagem começa com o reencontro dele com o Rock Lee na batalha com Kimimaro. Ele salva o seu ex-inimigo com a sua areia e enfrenta um inimigo que justamente tem o que ele ainda não tinha entendido. Kimimaro, assim como Naruto e Gaara, sempre foram pessoas que nasceram sem motivos para lutar. Mas, diferente do Jinchuriki e do Shukaku, Kimimaro teve uma pessoa para resgatá-lo. Infelizmente foi a pior delas, o déspota e sociopata do Orochimaru. Essa luta aqui é quase uma metáfora para dizer que ele estava lutando contra uma versão mais antiga dele mesmo, como se fosse uma espécie de karma psicológico. As situações da vida mostrando na frente dele o que é viver no vazio e também sobre se agarrar a qualquer causa só para não se sentir sozinho. O final dessa luta é poética. Kimimaro acaba não sendo morto pelo Gaara, mas sim por ele mesmo, fazendo entender que o desejo de existir, o medo de ficar sozinho, acaba se tornando um desejo sombrio, cego e fanático, uma serpente que acaba mordendo a própria cauda. Anos depois, inspirado pelas ideias do Naruto, Gaara se tornou o 5º Kazekage da Aldeia da Areia. Sem muito tempo para comemorar, Deidara, o membro da Akatsuki, invade a Aldeia da Areia em busca de sequestrar o Kazekage com o objetivo de extrair a besta de cauda do seu corpo. Nessa luta, percebemos que o verdadeiro trabalho duro do personagem foi realmente começar a usar suas forças para auxiliar e proteger os outros. As pessoas torcem por ele, lutam por ele. Ele também luta pelo seu povo, sendo o sacrifício por ele que o tornou possível a sua captura, por causa do plano sujo do vilão que quase explodiu a aldeia, e foi detido pela areia do próprio Gaara. O esforço e a distração para salvar o seu povo foi a brecha fatal. Você fica preocupado com o personagem aqui, mas ao mesmo tempo fica orgulhoso, ainda mais quando acompanhamos a jornada inteira. É interessante ter medo da perca de um personagem que queríamos que ele morresse na temporada passada. Boa parte disso é a satisfação, e de certa forma nos sentimos iguais ao Naruto quando ficou sabendo que Gaara se tornou Kazekage. É agridoce, ficamos felizes, mas com a sensação de que ainda falta algo em nós. Ainda falta algo para se fazer. Mas falamos sobre a mente do Jinchuriki da areia. Sabia que quando estavam tirando o Shukaku do seu corpo, ele estava sentindo uma extrema dor? Eu posso provar. Eu não sei se o Kishimoto estudou bastante sobre o estresse pós-traumático antes de escrever esse personagem, mas um dos sintomas dessa condição é a despersonalização. Despersonalização é um mecanismo de defesa do sistema nervoso. Ele enfraquece a conexão do ser com ele mesmo. Você sabe que você é você, mas a dor é tão grande que a mente cria um estado dissociativo numa tentativa de não sofrer. Você continua sendo você, mas com a sensação de não estar ali.
Enquanto estava sendo selado, a mente do Gaara entra em um limbo, e as primeiras coisas que ele se pergunta são: aonde estou? Daí ele olha para a própria mão e se pergunta: de quem é essa mão? Aí ele olha para uma imagem dele mesmo e se pergunta: quem é aquele? Ele fica nesse estado até o último ato do arco, que é uma das cenas mais lindas e brilhantes do mundo dos animes. Vovó Tio, outra personagem importante nesse arco, e também uma das responsáveis na criação do mundo que torturou a alma do Gaara, também tem aqui o seu arco de redenção. Naruto finalmente resgata o corpo do Gaara. É revelado o que já sabíamos desde o começo da perseguição. Gaara tinha perdido a vida. Naruto desabafa, e o grito não é só pela dor, mas também pelo anseio de liberdade. Se vocês não tivessem colocado um monstro dentro dele, nada disso teria acontecido. Alguma vez vocês já se perguntaram como Gaara se sentiria? Chamou a gente de Jinchuriki. Quem deu o direito de vocês rotularem a gente? Quem são vocês para decidirem o destino de alguém? Tocada pelo discurso, a vovó resolve fazer o que ela já tinha decidido fazer no final da luta do Sasori. Um jutsu criado por ela na intenção de dar vida real a marionetes, técnica essa que ela criou devido ao sofrimento do seu neto, Sasori, que perdeu seus pais na guerra. Ela decidiu trazer de volta a vida do Kazekage em troca da sua própria vida. E eu quero dar uma atenção especial em um trecho do seu diálogo / monólogo, do seu último diálogo com o Naruto. Neste mundo shinobi, criado por nós, velhos tolos, é reconfortante saber que almas como você existem. Até agora, tudo que fiz na vida foi errado, mas, pelo menos, aqui na minha hora final, posso fazer algo certo para variar. A areia e a folha. Que as coisas que os aguardam sejam diferentes do que no nosso tempo. Esse seu poder especial sobre o qual o Kakashi falou mudará o mundo drasticamente. Acho que eu não preciso nem elogiar esse monólogo, né? Ele fala por si só. Ele diz uma coisa muito interessante. Ódio pode ser contagioso, mas a esperança e o amor também são. No anime, a cena depois desse diálogo mostra elementos para simbolizar isso. Naruto parece compartilhar a mente do Gaara em sua versão criança. Depois aparece uma borboleta voando. Descobri, depois de algumas pesquisas, que, para os japoneses, assim como em grande parte das culturas do mundo, ela simboliza a metamorfose, o que faz sentido, pois uma borboleta só se torna o que ela é, até então, quando ela entra em um casulo, como uma lagarta. Também é símbolo do renascimento espiritual. Você notou alguma coisa interessante aqui? Todo o processo do Gaara, na simbologia, dá a entender que ele passa por esse processo até morrer e renascer. Os seus poderes o protegem, evitando do perigo de fora. Ele usa uma armadura de areia, sua defesa impenetrável, e até na hora em que o Naruto está desmanchando a criatura de argila que o Deidara o colocou lá dentro, é carregado de símbolos, repetindo essa ideia de algo saindo do casulo. E para demonstrar de vez como a esperança é contagiosa, ele desperta, assim que Naruto toca. E no plano geral, nos é revelado que os seus irmãos e a equipe de busca da Aldeia da Areia estava toda ali, emocionada. Alguns até em prantos por saberem que seu líder estava salvo. Gaara renasceu ali, e todos os seus traumas, dores, inseguranças, medos, ódio finalmente foram superados. Finalmente, ele tem o pelo que lutar. A redenção final do Gaara do deserto viria um tempo depois, no meio da Quarta Grande Guerra Ninja, onde, por meio do jutsu da reencarnação impura, seu pai, Rasa, o quarto Kazekage, foi revivido. A batalha é bem curta, pelo menos no anime, mas tem um simbolismo enorme. Os poderes do seu pai são parecidos com o dele, porém ele usa pó de ouro. Rasa ataca Gaara e, instintivamente, a areia que protege o Kazekage Gaara toma o formato de sua falecida mãe. Agora entendemos de uma vez por todas o que antigamente só suspeitávamos. Já tinha sido citado antes que a areia o protegia porque ela estava recheada da vontade do amor da mãe falecida do menino. Mas foi dito pelo Yashamaru pouco tempo antes do próprio tentar matá-lo.
E o próprio, antes de morrer, disse que a sua irmã morreu odiando a aldeia. E era isso que dava a entender quando ele chamava esse poder demoníaco de mãezinha lá na prova Chunin. Era uma força da manifestação da vontade de vingança da mãe e o ódio que ela tinha por aquelas pessoas. Mas nesse instante, frente a frente com seu pai, o quarto Kazekage, toda a verdade é revelada de uma vez em um flashback. A história que foi contada para o Gaara era falsa. A sua mãe, Kurara, nunca odiou seu filho. Rasa pediu para Yashamaru mentir e testar a estabilidade, o controle do Gaara sobre o Shukaku, para que ele pudesse ser usado como arma. Tudo isso foi dito na cena enquanto o ex-Jinchuriki chorava no que claramente era um misto de tristeza e felicidade. Finalmente, como um prêmio de redenção, a verdade foi dita para o garoto, que ironicamente tem um amor escrito na testa. Ele sempre foi amado. Muitas coisas em nossa experiência de vida está muito além daquilo que achamos que sabemos. Pessoas que nos amam às vezes têm muito mais responsabilidade do que a importância que damos a nós mesmos. Nem sempre temos que estar no centro da vida das outras pessoas. Existem coisas que estão acima de nós e entender isso nos torna maduros e mais empáticos com o próximo, pois, do contrário, só nos machucamos com isso. Obviamente, vai doer, mas você escolhe. Vai passar a vida toda odiando o mundo ou vai aprender a lidar com ele?